Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo lá do nosso Palmeiras. Segue o líder, que vitória espetacular do Palmeiras contra a equipe do Vasco da Gama. Passou o carro na equipe vascaína. Vamos dar uma olhadinha na reação do Facicani após essa vitória do Verdão. Se inscreva no canal, deixa o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Senhoras e senhores, principalmente você que nos últimos 3, 4 anos vem clamando, vem pedindo, vem implorando e vem tentando provar com os seus argumentos que mudanças simples vão trazer resultados complexos para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E sabe por quê? Que o que o Palmeiras fez no segundo tempo é exatamente aquilo que a gente pede e sempre expõe. O técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, mudou o Palmeiras em um movimento tático na etapa final. Um movimento. Ele tirou o time de um sistema de 3 zagueiros para passar a fazer com que o Palmeiras jogasse com lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, volante, volante, meia, ponta, ponta, centroavante. Nada mais, nada menos do que aquilo que nós aqui sempre pedimos. Tudo aquilo que eu falo para vocês, tudo aquilo que eu exponho para vocês, tudo aquilo que vocês pedem e cobram. Porque quando o Palmeiras perde, é fácil a gente criticar. Claro que sim. Eu vou falar, vocês vão falar, todo mundo vai criticar e vai expor os argumentos. Quando o Palmeiras ganha, é normal que ninguém apareça, porque as pessoas só enxergam aqui um divã para desabafo. Só que hoje é a tua chance de, mais uma vez, colocar em prática tudo aquilo que você sempre se pautou a ouvir do bom e do melhor, na sugestão e no que pode fazer e transformar o Palmeiras numa equipe vencedora na temporada. O jogo é simplesmente você olhar para a bosta que foi o primeiro tempo, para a desgraça que foi o primeiro tempo, que é o padrão que a gente fala que em hipótese alguma pode existir, e passar a analisar o que foi o brilho do segundo tempo, que é o que a gente sempre falou do que o Palmeiras pode fazer. O que o Facicani falou é verdade, galera. Pra mim, o primeiro tempo foi horroroso. Eu falar a verdade, eu cheguei a cochilar no sofá, galera. Porque o primeiro tempo do Palmeiras, pelo amor de Deus, deu um desânimo total, hein? E não é que nós falamos aqui porque nós somos geniais, porque nós somos metidos, porque a gente quer entender mais do que o treinador, porque a gente quer mostrar que somos os bestiais do planeta. Simplesmente para quem acompanha o meu trabalho, vai analisar aqui o que eu falo sobre o segundo tempo do Palmeiras, é justamente sobre o que o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, já fez de competente. Eu sempre tenho o cuidado em sempre valorizar esse comentário, porque é uma prova do que, diferente do que muita gente pensa, eu sou uma pessoa que tenho fundamentos e argumentações para trazer as minhas ideias, da crítica aos elogios. Ele foi o responsável por ter feito um time jogar tanta bola e me fazer se encantar pelo trabalho dele, como ele também foi o responsável por querer inventar uma roda completamente desnecessária e tirar o Palmeiras de um prumo competitivo e principalmente de oportunidades que, se ele tivesse mantido os pés no chão sem soberba, talvez hoje estivéssemos falando até de um time já recordista de títulos de Libertadores na América do Sul. É simples. Quando Abel Ferreira trabalha dentro de uma humildade, dentro de algo em que ele sabe daquilo que o time pode extrair de bom, o Palmeiras voa abaixo. Quando Abel Ferreira quer trabalhar na presunção, na arrogância de algo que o colocam acima do bem e do mal, numa bajulação de um dogma inexistente, é onde o Palmeiras acaba se perdendo. O Palmeiras, repito, é fácil e simples de se escalar. E ficou a prova evidenciada de que a memória afetiva da qual ele, Abel Ferreira, criou entre 2020 e 2022, aquilo que ele escreveu num livro, foi colocado em prática no segundo tempo contra o Vasco da Gama e o Palmeiras passou por cima do Vasco. E quando o Palmeiras quis jogar na forma Abel Ferreira presunçosa de ser de 22 pra frente, foi quando o Palmeiras quase perdeu o primeiro tempo para um time que hoje é o penúltimo colocado.
Exatamente, o Palmeiras voltou com uma postura totalmente diferente no primeiro tempo, né? Primeiro tempo o Palmeiras muito apático, o Vasco jogou melhor pra mim do que o Palmeiras no primeiro tempo, merecia ter saído com 1-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo não sei o que o Abel falou no vestiário, que o Palmeiras voltou totalmente diferente, né, galera? É isso, é simplesmente isso. Então, modéstia à parte, me desculpem. E vocês podem se acompanhar comigo se você pense junto comigo. Não dê ouvido àqueles idiotas que vão chegar hoje e falar: tá vendo, Abel, Maior, vocês não sei o que, vocês são os amendoim, papapá. Não dê ouvido à panaquice. Dê ouvidos à sua boa argumentação de mostrar, tá vendo como jogar da forma que o Palmeiras pode e sabe é quando a gente vê o melhor do Palmeiras? Tá vendo como pedir pro treinador repetir aquilo que ele, treinador... E isso é um elogio, porque essas pessoas não conseguem ouvir. Mas quando você coloca esse elogio, ó, tá vendo como o treinador, remontando o meio campo da equipe, o time faz 2 linhas de 4, o time joga de forma compacta, voltou a ter uma dupla de ataque funcional, o Palmeiras joga a bola? Vocês estão percebendo como é fácil? Ponto. Em 15, 20, 25, meia hora do segundo tempo, o Palmeiras voltou a jogar como o time que a gente passa o tempo todo olhando no YouTube, olhando no Instagram e falando: caramba, quando que a gente vai ver esse Palmeiras jogar de novo? Caramba, se um cara já fez um time jogar tão bem, o que mudou de tão radical dali pra frente? Uma forma de querer se provar além do necessário. O básico e simples nas mãos do Abel Ferreira é onde pode fazer o Palmeiras render. Se o Palmeiras tentar jogar de uma forma com a cara da presidente do Palmeiras, que é aquilo que tem colocado o Palmeiras às vezes em muletas desnecessárias, terceirizando problemas e atacando ou não querendo atacar a real situação do que pode ser melhorado, é onde o Palmeiras não vai render. Vamos falar do Felipe Anderson, por favor. Jogou bem? Sim. Onde ele jogou, Ronilson? Onde jogou o Felipe Anderson? Onde jogou o Felipe Anderson? No lado direito, né? Na posição que ele sempre deveria ter jogado no Palmeiras, né? Anderson. Me fala em qual posição que ele jogou. Jogou na ponta direita, né? Ou seja, o Palmeiras teve lateral, zagueiro, lateral. Aí veio o Felipe Anderson, Andréas Pereira, Evangelista, que às vezes baixava pra fazer a saída de bola na linha de 3. E lá na esquerda o Maurício, ou então flutuava o Flaco Lopes, enfim, ou o John Arias. Como jogou? Jogou aonde? No lado dele do campo. Tá vendo como escalar cada um na sua é onde o Palmeiras pode ter de melhor? Não é difícil, né? Não é difícil. Então é isso, gente, entendeu? É isso, né? Primeiro tempo um, segundo tempo outro, perfeito. Entendeu? Não assistiu o jogo, resuma o jogo nas suas palavras. Um jogo bipolar, como colocou o Daniel Scudeler. Só que um primeiro tempo terrível, em que o Palmeiras quase perdeu, e um segundo tempo, meu caro, em que o Palmeiras voltou a jogar como talvez você espera. Com a melhor escalação, com a melhor formação tática. Palmeiras fez linhas de 4, defesa meio campo e ganhou o jogo. É simples, é fácil, entendeu? É fácil. Tá? Esse é o Palmeiras que a gente quer ver. Um arroz com feijão bem feito funcione muito bem, perfeitamente, não tem segredo, meus amigos. Deixem likes aqui, a audiência está aumentando porque a gente está falando com a verdade com você e mostrando que o Palmeiras tem por onde crescer. Tomara, Abel Ferreira, volte a fazer exatamente isso, por favor. Por favor, isso é o que vai salvar o seu trabalho, vai salvar o time, vai salvar aqui justamente a nossa esperança de ter um ano vitorioso. É você reviver o passado. Mas reviver o passado não quer dizer que você vai estar sendo previsível, ao contrário. Você vai estar dando ao Palmeiras uma oportunidade de atualizar esse elenco numa condição daquilo que ele pode demonstrar de capacidade. E apenas isso, Deixa like aqui, porque temos que falar e elogiar e você precisa mostrar, tá bom? Que aqui a gente fala sempre a verdade. Falar a verdade é simplesmente, tá vendo? Tá uma bosta. Quando a gente começa a falar coisa boa, não dá like. Porque aqui eu falo exatamente o que tem que falar. Quando vai mal, quando vai bem, e explicado pra vocês. E explicadinho pra... O que o Vascani falou ali, galera, é verdade, porque dá a impressão que o pessoal só gosta de acompanhar a live do Facinga quando o Palmeiras perde, né? Parece que só gosta de ver críticas, né? Impressionante. Então vamos reconhecer que o Palmeiras jogou bem no segundo tempo. O Palmeiras precisa seguir esse sistema do segundo tempo nos próximos jogos e principalmente nesse jogo contra a equipe do Santos, né?
o caderninho como vocês gostam, né? Aqui é no caderninho. Aqui é no caderninho. É mostrar, ó, o que é o Palmeiras, o que aconteceu de bom com essa equipe. O que mudou nesse Palmeiras, o que fez o Palmeiras sair de um primeiro tempo tenebroso, como colocou a Andressa Dantas aqui, difícil de ver o primeiro tempo, desistir de ver e de repente 3-0. Contra o Cerro ganhamos, mas também foi sofrível, errando até a lateral. Hoje é dia de comemorar, porque o segundo tempo o Palmeiras finalmente fez alguma coisa boa. Primeiro tempo foi terrível. O que aconteceu? Essa linha de 3, Giai, Gomes e o Barbosa. 3 jogadores que não estavam conseguindo minimamente sair pro jogo, dar passes com qualidade, seja para lateral, pela região central. O Alan, para variar como sempre, estava jogando onde? Aqui, ó, tentando ser um ponta, um ala. Ele estava fechando com o corredor todo aberto. O Palmeiras não tinha cobertura, porque o Andrés Pereira e o Marlon Freitas saem ao mesmo tempo. E aí se espelhavam junto com o Arthur. O Palmeiras tinha 4 jogadores para armar o jogo, ninguém para se defender. As costas, tanto do Arthur como do Alan, eram os corredores por onde o Vasco chegou. PH atacando aqui, ó, lateral do Arthur. O PH dá um cruzamento no primeiro tempo que quase fechou 1-0 pro Vasco, o gol do David. O Vasco teve muito mais chance no primeiro tempo. Acredite, o Vasco, que tomou o 4-1 no primeiro tempo, quase engoliu o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras estava torto. O Palmeiras com 3 zagueiros, ele joga com o meio campo espaçado, o Maurício jogando de 9, o Flaco Lopes jogando aberto pela direita, o Vitor Roque pela esquerda. O Palmeiras estava completamente desconectado. A partir do momento em que o Abel acertou o Palmeiras, Alan, você vem pra ponta. Maurício, você vai jogar lá do outro lado. Flaco Lopes e Vitor Roque se alinham como dupla. Giai abre pra lateral, eu vou colocar o Murilo. Fazer o quê? Mas você vem jogar pela direita, Murilo Gomes pela esquerda e o Arthur vai jogar como lateral esquerdo. O que aconteceu com o Palmeiras? Ele encaixotou. O Vasco, que ganhava todo o jogo dele, com as infiltrações do Thiago Mendes pelas pontas, com o Andrés Gomes e com o Adson, né? E usando muito os laterais com o Cuiabano e o PH, o Vasco jogava muito nesses corredores que o Palmeiras ofertava. Porque nem o Arthur nem o Alan conseguiam fazer a sobreposição. O que aconteceu? Esse Vasco da Gama, quando o Palmeiras fechou 2 linhas de 4, passou a parar nessas 2 linhas. Então o Cuiabano e o PH não jogaram mais. O Palmeiras engoliu o meio campo do Vasco. O Palmeiras fechou o corredor que o Vasco trabalhava entre o Alan e o Andréas e entre o Marlon e o Arthur, porque o Vasco dobrava em cima de um dos dois e o Palmeiras simplesmente, em jogadas, olha só que milagre, o Palmeiras passou a ganhar o quê, meus amigos? Linha de fundo. O Palmeiras passou a jogar o quê? Pelo lado direito do campo. O Alan ficou mais próximo, mesmo não sendo o ideal, ficou mais próximo da linha de fundo. Por quê? Porque ele passou a fechar esse corredor aqui, central, para liberar o Andrés para se apresentar na linha de fundo e fazer jogada. E olha só que coisa, o Giai se apresentou pro jogo. Olha como mudou o Palmeiras. Olha como o Palmeiras passou a ganhar alternativas. O que aconteceu em 10 minutos? Que o Giai passou a jogar mais pela linha de fundo, que o Andrés atacou a linha de fundo. Palmeiras dobrou em cima do Cuiabano e começou a dar a canseira da defesa do Vasco. E do outro lado a mesma coisa. O Arthur passou a jogar mais espetado em vários momentos. Aí o que aconteceu? O Maurício passou a trabalhar de fora pra dentro. O Palmeiras passou a ganhar quando o Andrés caía por aqui, o Marlon vinha na cobertura, entrava o Maurício, e aí o Palmeiras passou a ganhar o quê? Volume ofensivo. Isso que o Vascano falou é pura verdade. Até o Giai jogou bola no segundo tempo, né? Como o esquema tático muda, né? Um time, né, galera? Então o Palmeiras mudou totalmente. O Abel parece que acordou, né? Acordou no segundo tempo aí. E o time do Palmeiras voltou pra ganhar. É impressionante. Primeiro tempo um time, segundo tempo outro time, né? Posturas totalmente diferentes, né? Uma mudança tática faz o time engolir um adversário. Então eu vou sustentar sempre aquilo que eu falo pra vocês. O problema do Palmeiras não é o Palmeiras, não é o elenco, não é o treinador, não é a presidente. O problema do Palmeiras é como o treinador está jogando. É a teimosia dele, né? Isso aqui não é uma novidade. Ele não está descobrindo a pólvora ao remanejar a equipe em campo. Ele está simplesmente voltando a fazer aquilo que ele sabe. É a mesma coisa que eu querer me aventurar como narrador. Eu não vou saber narrar. Eu posso quebrar um galho, mas vai ser uma porcaria. Agora, talvez, apresentando uma live aqui com vocês, talvez sendo repórter como eu já fui, eu vou executar uma função no meu trabalho melhor do que narrando. É igual o Abel, eu vou querer jogar diferente do que a característica do elenco me permite, vai dar errado. Agora, eu vou voltar a fazer algo que lá atrás deu certo, eu vou voltar a jogar na minha zona de conforto, perfeito. Haja vista que
Nenhum técnico do planeta muda sua plataforma de jogo. Eles, dentro do mesmo jogo, eles vão fazer o quê? Movimentos, mecanismos que vão deixar essa equipe mais inteligente. Aí sim, então, eu vou fazer uma saída com... abrir o caderninho aqui de novo pra vocês. Então eu vou fazer uma saída em que o Emiliano Martinez, vocês viram no segundo tempo, ele vai abaixar pra fazer a saída com 3 jogadores, normal. Até o Barcelona inventou a saída com um volante em meio à zaga, né, com o Busquets enfiando entre o Puyol, o Mascherano, enfim, os zagueiros da época. Então, ele fazia essa saída, né, e o Barcelona, tudo bem, todo time do mundo faz a tal da saída lavoupiana, que é a saída com o volante enfiado entre os zagueiros, pra você espetar os 2 alas e dar opção. Normal. Então eu vou baixar, seja o Marlon, ora eu vou baixar o Emiliano Martinez, ora eu vou subir um pouco aqui o Giai, eu vou subir um pouco, tá tudo bem. Isso é normal de se fazer, meus amigos. Agora, eu vou deixar um sistema engessado de 3 defensores e eu vou despovoar aquilo que é onde eu vou ganhar o jogo com os movimentos que é o meio campo? Não pode. Porque ele pode jogar com 3 meias, pode jogar com 4 atacantes, com 4 meias, ele pode jogar com 5 jogadores do meio campo. Ele pode fazer diversos movimentos no meio campo em que ele vai ter N estratégias e movimentações de atletas que ele vai quebrar a linha de marcação do adversário. Porque ele pode jogar com mais atletas por dentro, mais atletas por fora, vai dar opção de dobra, ou seja, ele vai melhorar a capacidade criativa do Palmeiras. Agora, quando você tem um meio campo com menos jogadores, é natural que você vai ficar com menos versatilidade. Por quê? Porque a saída de bola da equipe vai ficar comprometida. Você vai ter menos opções na região em que você tem que atrair a marcação do adversário e essa bola vai para a ligação direta em que naturalmente é muito mais fácil de você perder. Então o Palmeiras se torna uma equipe em que a posse de bola, a retenção, a qualidade do jogo se torna muito mais eficaz. Será difícil o Palmeiras trabalhar naquilo que ele pode, meus amigos? Ou seja, é a crítica construtiva que nós sempre pedimos aqui. Primeiro tempo do Palmeiras, uma desgraça, uma bosta. Primeiro tempo foi um lixo. Primeiro tempo foi uma das maiores vergonhas que eu vi em 2026. O segundo tempo foi exatamente o que a gente quer. Um Palmeiras jogando futebol no modo prime do Palmeiras. No modo que o Palmeiras pode jogar futebol. No modo que esse time é construído para dar em termos de espetáculo e principalmente de capacidade criativa. Eu lembrei quando ele falou do modo Prime aí, eu lembrei do tempo que tinha o Dudu, né? O Dudu, o próprio Danilo, também o Scarpa. Que time bem treinado pelo Abel Ferreira quando ele chegou no Palmeiras, né, galera? Me veio esse filme na cabeça. Não é difícil, é apenas parar de uma teimosia desnecessária e colocar em campo exatamente isso que a gente falou. Felipe Anderson vai entrar? Vem pro lado direito. Tudo bem, o John Arias ir na ponta esquerda ainda não é o ideal. Ainda não é o melhor de John Arias. O John Arias, o melhor, vai ser aqui. Só que ele tem 2 jogadores na mesma posição. Em algum momento, Abel, traga o Arias pra cá. Infelizmente, infelizmente, nós vamos ter que sacrificar um baita jogador que até, olha, eu vou falar uma coisa aqui que talvez muitos concordem comigo. O Alan jogou até menos do que poderia no Palmeiras, justamente pelo sacrifício tático que ele tem que fazer. Imaginem o Alan jogando no seu lado esquerdo com a velocidade por ser um canhoto, sabendo que é um jogador rápido, de drible, de imposição e de boa finalização. Ele nem valeria 40, ele valeria 50. Se bobear a negociação do Alan, é uma negociação até que os valores foram até baixos daquilo que esse jogador vale. Por quê? Porque ele ficou mais sacrificado taticamente a se adaptar a um esquema de jogo completamente biruta do que esse menino jogando, dando aquilo que o Palmeiras tem. Qual que foi o segredo do Palmeiras no segundo tempo? Profundidade. Felipe Anderson atacou os flancos. Andréas saiu de dentro para fora, movimentos que ele fazia na Inglaterra. O Alan, no pouco que teve no segundo tempo, jogou por ali. Giai, o Palmeiras teve um lateral. Fina, olha, que saudade de ter um lateral direito. Pois é, muito prazer. Ainda existe essa posição. Então o Palmeiras ganhou aquilo que, faltava. Deixou de ser um funil e passou a abrir o leque. O Palmeiras deixou de ser um funil e se tornou um leque. Ampliou as opções. Criou campo. Criou alternativa. Melhoras. Ou seja, e isso é mérito de um treinador
que exatamente quando ele trabalhou na forma mais vitoriosa dessa equipe, era o grande segredo. Se o Palmeiras pegar esse segundo tempo, não o primeiro, esse segundo tempo como padrão, essa equipe tem, chance de se tornar um foguete. Se o Palmeiras pegar o primeiro tempo e tratar como aquilo que, infelizmente, é a toada da temporada e o segundo tempo apenas como um factual para mudar o jogo, não vai acontecer nada. Mas será que o Abel vai pegar esse segundo tempo como exemplo para as próximas partidas? Fica essa pergunta aí. Será mesmo? Primeiro tempo, esqueçam qualquer tipo de título. Segundo tempo, Palmeiras pode sonhar com tudo. Escrevam o que eu estou falando. E não é porque eu estou falando isso, porque eu estou mudando a roda. Não, eu estou falando isso porque é o que o treinador fez de bom, sabe fazer por onde e, de forma teimosa, em diversos momentos, diversos meses recentes, ele deixou de fazer aquilo que o Palmeiras poderia ter em termos de desempenho. Pode ter certeza, Abel Ferreira, que se você fizer o segundo tempo que o Palmeiras apresentou na forma em que ele deve jogar, no sistema em que ele deve jogar, você não vai mais a uma coletiva ficar dando desculpas de que, olha, o importante é competir. Você vai a uma entrevista falar que o importante e que com esse time é ganhar e eu vou ganhar. Você pode ter certeza que o seu discurso vai mudar. E o Tu manja muito do assunto, essa é a verdade. Isso. Nota 10 na sua análise, porque o Palmeiras precisa mesmo fazer o que fez nesse segundo tempo contra o Vasco. Se o Palmeiras adotar esse sistema que ele fez contra o Vasco, nos próximos jogos aí, principalmente agora nesse jogo contra a equipe do Santos, eu tenho certeza que ninguém vai mais questionar o trabalho do nosso treinador. Porque o técnico é bom. Todo mundo sabe que o técnico é bom. Mas eu não sei por que ele comete essas pardalices no Palmeiras, essa teimosia que o nosso treinador insiste, né, galera? Por que o Abel teima tanto, né? Eu não consigo entender o nosso treinador, porque o cara entende de futebol, manja de futebol, é o maior técnico da história do Palmeiras. É até bizarro, né? A gente vê o Abel fazer esse tipo de coisa nessas formações que o time não vai pra frente. O Palmeiras com 3 zagueiros não funciona. Então esse segundo tempo contra o Vasco deixou o torcedor do Palmeiras muito entusiasmado e com muita esperança. É claro que tem que ter os pés no chão, porque a gente só vai saber se o Palmeiras vai embalar aqui pra frente a partir do jogo contra o Santos, né? Se o Abel repetir a dose como ele fez no segundo tempo contra o Vasco, eu tenho certeza que ninguém vai criticar mais o trabalho do nosso treinador. Agora, se ele continuar insistindo com essa escalação temerosa como foi no primeiro tempo contra o Vasco aí, o Palmeiras é horrível pra mim, como eu falei no vídeo ali, o Palmeiras poderia ter saído derrotado no primeiro tempo, porque o Vasco pra mim jogou mais bola do que o Palmeiras e exigiu até o nosso goleiro Carlos Miguel, que pra mim foi muito bem na partida. Nas vezes que foi exigido, ele deu conta do recado. O gol ali, tem muita gente que falou que foi falha dele, pra mim não foi falha dele, né, porque a bola acabou ali desviando no zagueiro do Palmeiras também, né. Não tinha o que ele fazer naquela jogada ali, né, galera? Então, pra mim, não foi falha do Carlos Miguel no gol do Vasco. Foi a bobeada mesmo do Palmeiras. Mas, pra mim, o Palmeiras, se seguir esse ritmo aí, essa formação aí do segundo tempo contra o Vasco da Gama, pode ter certeza, torcedor palmeirense, que o Palmeiras tem tudo pra conquistar mais uma Libertadores também. Por que não, né? Porque o time da soberba perdeu, né? Então agora o Palmeiras está aí 5 pontos na frente da... 6 pontos, né? Na frente da Mulambada. Mulambada que tem um jogo a menos, joga contra a equipe do Mirassol. Mas o time da soberba, que estavam se achando aí os Galácticos, o melhor da América, o Real Madrid das Américas, e acabaram tropeçando contra o Cruzeiro. Então não adianta, flamenguistas, vão ter que aturar nós aí. Segue o líder, mais líder do que nunca, e pode ser cada vez mais líder no Campeonato Brasileiro se jogar como jogou esse segundo tempo contra a equipe do Vasco da Gama. Então temos que dar a mão à palmatória e dar os parabéns ao nosso treinador Abel Ferreira pela postura e pela sua qualidade de saber mexer no Palmeiras para esse segundo tempo. Então, parabéns, Abel Ferreira, continue fazendo isso que você fez aí no segundo tempo, que a torcida vai sempre te aplaudir e ninguém vai te criticar, porque capacidade você tem, você é um técnico muito inteligente, só que às vezes parece que falta você pensar um pouco. Eu não sei o que acontece com você, né, Abel? Porque você sabe o time que você tem. Então esperamos que o nosso treinador daqui para frente
saiba escalar esse time no Palmeiras, porque, veja bem, até o Felipe Anderson conseguiu jogar. Por quê? Porque estava jogando a sua posição correta, sua posição de origem. E o Giai também, para mim, fez um jogo bom. O Giai, com as suas limitações, o Giai foi muito bem nessa partida, porque jogou como lateral. Então, para mim, o Palmeiras está de parabéns. Vamos continuar aí firme, com os pés no chão, não deixar a soberba tomar conta de nós aí. E se Deus quiser conquistar mais um Campeonato Brasileiro e, por que não, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui Palmeiras sempre. Falou!